A tua graça nos basta, Jesus. Quem somos nós, Senhor, sem a tua presença? Obrigado, Jesus. Aleluias. Você pode declarar e exaltar a esse Deus nessa noite. Aleluias. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória. Somente Ele é digno. Aleluias. Você que pode tomar o seu assento, amém? Fique à vontade. Aleluias. Eu quero trazer algo que o Senhor tem falado ao meu coração durante alguns dias. Após o encontro, o Senhor tem falado bastante ao meu coração sobre constância. Isso tem falado bastante comigo sobre constância, ser constante. Irmãos, eu fui estudar um pouco sobre a palavra constância. Constância quer dizer firmeza, perseverança ou estabilidade. E eu aprendi, irmãos, estudando essa palavra, que constância é uma atitude e não é uma emoção. E o Senhor falou bastante ao meu coração sobre isso. E o Senhor me levou lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 58. Aleluias. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluias. O Senhor é bom, irmãos. Aleluias. E Ele está aqui nessa noite, amém, irmãos? Às vezes você chegou aqui desanimado. E às vezes você tem perguntado ao Senhor: Senhor, por que eu não consigo ser constante? Todas as vezes vem uma dificuldade, todas as vezes vem uma luta e eu paro no meio do caminho. Irmãos, eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque, irmãos, desde o dia que eu decidi a caminhar com o Senhor, irmãos, muitas das vezes você vai vir, eu vou estar no culto, irmão. E eu falo isso muito com os homens. Eu lidero os homens aqui da casa do Abba e eu falo isso muito. Irmãos, eu não venho na igreja porque às vezes eu quero. Porque tem dia que eu estou cansado, irmãos. A carne está cansada. Mas eu venho na igreja porque eu preciso. Isso você também tem que colocar na sua mente. E algo que eu trouxe para o meu coração, que eu quero trazer para o coração da igreja, irmãos, é muito interessante. O dia que eu estou mais desanimado é o dia que eu decido estar na casa do Pai. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor tem algo para falar comigo. E é assim que Ele faz. E muitas das vezes, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem tentado roubar de nós essa presença, essa vontade de estar no culto. E muitas das vezes, irmãos, somos cercados por circunstâncias que nos desanimam. Às vezes uma dificuldade, um cansaço. E às vezes falamos: hoje eu não vou no culto. Irmãos, só que eu tenho percebido algo. Irmãos, muitas pessoas começam a não vir no culto. Ele não vem numa quarta. Aí passa o domingo, ele não vem. Só que chega na outra quarta, ele também não vem. No próximo domingo também ele não vai vir, irmão. Isso aqui é algo que precisa ser alimentado. A constância, irmãos, é como uma lenha que é jogada no fogo. Todo dia, irmão, tem que jogar lenha. Tem que jogar lenha. Todo dia. Só que dá trabalho, irmão. É difícil jogar lenha todo dia. Porque tem dia também que é dia de limpar o lugar. E dá trabalho. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 58, vai dizer assim: portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, esse versículo falou bastante ao meu coração. Sejam firmes e constantes. Irmãos, ser firmes e constantes é muito difícil às vezes. Irmãos, por quê? Porque todas as vezes que eu vou pegar a palavra do Senhor, eu vou começar a ler, eu vou começar a ver a história de Moisés. Moisés, ele vai pegar um povo. E esse povo, ele precisa tirar esse povo do Egito, do povo que estava na escravidão.
Irmão, só que Moisés, ele vai até lá, mesmo não querendo, mas o Senhor fala com ele, vai. E Moisés, irmão, ele vai tirar aquele povo do Egito. Irmão, só que vai ter muito trabalho. Aquele povo é um povo que reclama. Só que Moisés, ele decide, irmão, ter uma constância. Ser constante no Senhor, irmão. Às vezes dá vontade de largar tudo. Às vezes estamos dessa forma, irmão. Você acha que Moisés, quando ele sobe no monte, ele desce. Ele vê que aquele povo, ele constrói ali um bezerro de ouro e começa a adorar. Irmãos, eu começo a imaginar Moisés. Moisés, ele olha para aquele povo, olha que povo ingrato. E muitas das vezes, irmãos, vamos estar dessa forma, desanimados. Irmãos, e ter constância é difícil, mas precisamos ser constantes. Precisamos disso, a palavra diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E vai continuar dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, quando eu pego essa história de Moisés, ele precisou ter uma constância para chegar naquilo que o Senhor chamou. Até o povo chegar na terra prometida, irmãos, foi um grande trabalho. Precisamos ser constantes, irmãos. E muitas das vezes nada muda na minha e na sua vida. Porque, irmãos, não somos constantes no Senhor. Somos pessoas que hoje estamos. Mas quando vem a primeira dificuldade, nós queremos parar. Ah, Senhor, mas por que tudo isso? Por que está vindo isso? Irmãos, entenda. A palavra vai dizer, irmãos, sabendo que o vosso trabalho não é vão, vai vir a recompensa sobre a minha e sobre a sua vida. Você crê nisso nessa noite? Assim como foi na vida de Moisés, irmão. A palavra vai dizer que ele não entrou na terra prometida. Mas a palavra vai dizer, irmãos, que um dia os discípulos subiram no monte para orar. No monte da transfiguração. E lá estava Moisés. Irmão, ele foi para a glória, irmãos. Ele não entrou na terra, mas ele foi. O trabalho não foi em vão. Não importa, irmão. Que alguma coisa não aconteceu na sua vida ainda. Mesmo que não aconteça, irmãos, entenda que tem algo preparado bem maior para mim e para a sua vida. Senhor, o Senhor está aqui, irmão. Ele está falando ao seu coração, seja constante. Seja constante no Senhor. Seja constante. Outro homem da Bíblia, irmãos, que me chamou bastante atenção. É um homem que tinha um nível de constância muito grande. José, irmão, do Egito. A palavra vai dizer que José, ele tem um sonho. E Deus dá para ele esse sonho, mostra para ele aquele que ele vai ser. Irmãos, de repente você chegou aqui nessa noite. O Senhor até te mostrou aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele já até te falou o que Ele quer fazer. Mas, irmãos, às vezes não queremos passar pelo processo. O processo, ele dói, ele machuca. Mas é preciso, irmãos. Nada que José passou foi em vão. Foi tudo um preparo, irmãos, para que quando ele recebesse aquilo que ele tinha, ele soubesse governar. E às vezes o processo que você está passando hoje é somente uma preparação daquilo que Deus tem. Só que você, meu irmão, tem pensado em desanimar no processo. Você tem pensado em parar. Senhor, mas por que tudo isso? José não, irmão. José enfrentou todos os processos. O primeiro processo que José vai enfrentar é o abandono da família. Às vezes você chegou aqui nessa noite, irmãos, e foi abandonado. E às vezes vai ser preciso você ser abandonado. Porque, irmão, tem uma preparação. José, ele foi vendido pelos irmãos. E de repente você chegou aqui e às vezes você foi abandonado pela sua família. A sua família te desamparou. Irmãos, eu me lembro muito bem quando eu falo de desamparo da família. Eu tenho um irmão que me desamparou, irmão.
e hoje eu puder cuidar dele, eu que cuido dele, eu que ajudo ele. Olha para você ver, irmãos, a prova que você passa, irmãos, não é para mostrar que você é melhor do que ele, é para mostrar o que Deus que está com você é bem maior. É somente para isso. José, irmãos, quando ele teve a oportunidade de matar todos os irmãos, ele não fez isso. Ele entendeu que aquilo que ele passou foi apenas um preparamento. Entenda isso nessa noite. Às vezes você chegou aqui desamparado. Você chegou aqui pensando em abandonar, parar com tudo, desanimar. Mas o Senhor vem aqui nessa noite e fala com você: seja firmes e constantes. Seja firme, irmão. É tempo de firmar, estaca no Senhor. Irmãos, e quando eu estudava essa passagem, o Senhor me levou lá no livro de João, capítulo 5. Vai contar uma história de um homem. Existe uma diferença muito grande, irmão, de ser constantes, de às vezes estar sentado no lugar, esperando somente algo acontecer. No livro de João, capítulo 5, vai contar a história de um homem que ficava à beira do tanque. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele estava ali na beira daquele tanque durante 38 anos. Para muitas pessoas vai ser um homem constante. Não, irmão. Ele não era constante. Ele era encostado. Existe uma diferença muito grande de constância com encostado. É um homem que estava esperando algo acontecer, alguém colocasse ele lá. E de repente, você é uma pessoa que vem na igreja, espera que algo aconteça, que alguém te coloque a mão e te libere a cura. Irmãos, o rio já está aqui, irmão, não precisa te colocar no poço. O rio já está disponível. Aquele homem não entendia nada. Jesus chega para ele, irmão, e fala com ele: quer ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém que me coloque no poço quando a água é agitada. Irmão, tem pessoas que estão esperando a água ser movimentada, irmão, enquanto o rio está jorrando. Só recebe do Senhor quem entende, irmão, que o rio está jorrando. Quando o rio está jorrando, irmão, quem entende, não precisa de ninguém colocar a mão. Ele entende que ele precisa fazer algo para que o Senhor faça algo por ele. Ele precisa ser constante. E o Senhor está te chamando nessa noite para ser constante nele. É tempo, irmão, de nos levantar. Mas eu te pergunto nessa noite: como ser constante no Senhor? Como ter uma vida constante? Irmãos, para ter uma vida constante, temos que ser pessoas de oração. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Será que você tem sido uma pessoa de oração? Uma pessoa que tem orado? Ou você tem esperado que as pessoas orem por você? Irmão, temos vivido uma geração de pessoas que não acreditam, irmão, que a oração dela tem poder. Ela precisa de ligar para alguém, falar: irmão, ore por mim. Não, irmão, o acesso já foi liberado para mim e para você. O véu já foi rasgado para mim e para você. Basta somente você crer, irmão, que aquilo que foi liberado para o profeta foi liberado para você. Você pode impor a mão, pode liberar a cura, a transformação. Basta somente você crer. Irmãos, e oração, não tem como falar de oração sem falar de Daniel. A Bíblia do Senhor vai dizer, lá no livro de Samuel, lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel, ele recebe um veredito, que ele vai ser julgado na cova. Só que Daniel, quando ele recebe aquela notícia, Daniel, ele entra para o quarto e vai orar. O que me chama bastante atenção, irmãos, no capítulo 6, no versículo 10, que vai falar que Daniel, ele entra para o quarto, mas no final do versículo vai falar assim: o que ele fazia diariamente. Irmãos, isso muda todo o contexto.
É algo que ele fazia todos os dias. Não era a circunstância que fazia de Daniel um homem de oração. E muitas das vezes, irmãos, nós temos uma vida de oração quando tudo está dando errado. Daniel não. Daniel, ele mantinha uma vida de oração contínua, indiferente da condição que ele estava, daquilo que ele estava passando. E quando eu li esse versículo 10, que fala assim, ele orava como fazia diariamente, isso chamou minha atenção. Porque, irmãos, para sermos constantes no Senhor, precisamos ter uma vida de oração. Será que eu e você temos tido uma vida de oração? Ou será, irmãos, que quando a coisa aperta, está tudo difícil, aí nós pensamos assim, olha, eu preciso começar a orar mais. Não, irmão. Daniel, a palavra vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando chegou a situação, irmãos, no mundo espiritual, já estava tudo liberado para ele. A palavra vai continuar dizendo que Daniel ele vai ser julgado na cova dos leões. Mas nada acontece. Não é porque Daniel orou naquele dia. É porque Daniel tinha uma vida de oração. É diferente. É muito diferente, irmão. Quando a gente começa a ler a palavra e entender os detalhes dela, você vai ver que você precisa, eu preciso de ter uma vida de oração. Precisamos ser constantes na palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 1. Abra aí com a Bíblia comigo, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1, capítulo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas, mas que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa da rodinha dos escarnecedores que zombam de Deus. A minha versão está um pouco diferente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Olha para você ver, irmãos. O homem que quer ter constância no Senhor, irmãos, ele tem que ter constância na palavra de Deus. Ele precisa de meditar nela de dia e de noite. Não é, irmãos, quando vem a dificuldade. É todos os dias. Meditar nela. Outra coisa, irmãos, está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Irmãos, Satanás, ele vai até Jesus. Jesus, ele vai ser tentado. Se tu está com fome, transforme essa pedra em pão. E o Senhor vai dizer, irmãos, olha o que Jesus vai dizer. Capítulo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer ter constância no Senhor? Tenha constância na palavra dele. Medita nela. Está escrito, irmão. A constância, eu aprendo aqui nessa passagem, irmãos, que a constância na palavra repreende as armadilhas do inimigo. O que Satanás estava tentando fazer, irmãos? Pegar Jesus. Quando eu tenho constância na palavra, irmão, eu repreendo ele. Mas quando eu não tenho, eu caio na armadilha dele. Quem tem sido você, irmão? Quando eu tenho constância no Senhor, eu também preciso ter constância no servir. É muito importante. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que vêm no culto quando está servindo. E às vezes a única forma que ela vem. Será que quem é você, irmãos, em Deus? Porque muitas das vezes a palavra está sendo liberada. Nós precisamos servir a casa do Pai, sim. Mas também temos que sentar, servir a Ele, cultuar a Ele também. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, amém? Puder colocar aqui para mim, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 9.
Aleluias. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos, nem desistirmos. A minha versão está um pouco diferente. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim, a minha versão aqui. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmãos, não cansemos de servir. Somente vai colher aquele que não desfalecer. Só vai colher somente aquele que não desfalecer, irmãos. O final do versículo vai falar assim, olha, vou ler ele todo de novo. Não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Só vai colher, irmãos, constância no Senhor, quem não desfalecer, irmão. Eu não sei o que você tem buscado dele aqui nessa noite, irmão. Mas ele nessa noite ele está te convidando para ter uma constância nele. E ele está aqui, irmãos, te convidando para ter uma constância. Não apenas para ser aquele homem, irmãos. 38 anos. É muito sério isso, irmão. Um homem ficar 38 anos paralisado num lugar. E de repente você está aqui e já tem tanto tempo de evangelho e nada acontece na sua vida. De repente você é esse homem. Está paralisado, esperando algo acontecer. E Jesus já passou do seu lado há muito tempo, toda hora ele passa. O que queres que eu te faça? Hã? Ah, não tem ninguém que me coloca lá, não, irmão. Mergulhe nele. Mergulhe nele. Constância na santidade. 1 Pedro 1,15. Coloca aqui, por favor. 1 Pedro 1,15. Amém. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, nessa noite ele está te convidando para ser santo como ele é. Eu não sei como sua vida está nessa noite, mas ele está te convidando para uma santidade, para ser como ele é. Ele está te convidando para ser constante, irmão. E às vezes a constância vai nos custar, irmão. Um descanso. A nossa hora extra. Mas às vezes o Senhor tem te chamado, irmão, para sacrificar isso. Você tira tempo para todas as coisas, mas não tem tirado tempo para Ele. É por isso que você não consegue ser constante. Você acha que você vir no culto somente aos domingos e receber uma palavra, você vai continuar conseguindo ser firme nele. Irmãos, eu tenho aprendido muito sobre isso. Sempre você vai me ver nos cultos. É raro os dias que eu não venho, exceto quando eu estou viajando. Não é porque eu quero, porque eu entendi esse lugar, irmão, de ser constante. E a palavra, irmãos, fala, 1 Coríntios 15, 58. Eu quero ler novamente, irmãos. Fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Nada que você faz é vão, irmão. Nada. O Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém, irmão. Ele não fica devendo nada para ninguém. Então o Senhor está te convidando nessa noite para ser constante nele. Eu não sei como você está, irmão. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. O que você precisa ter para ter uma constância nele? O que você está precisando fazer? O que você está precisando abandonar
Será que é o pecado, irmãos, que não deixa a vergonha? Irmãos, eu falo isso porque quando eu não estava na igreja, eu namorava, irmão. E eu fazia algo errado. E todas as vezes que dava culto de ceia, irmão, eu tinha vergonha de estar na casa do Pai. Falava assim, eu não sou digno de estar. Eu precisei abandonar o pecado. O Senhor, Ele me transformou, irmão. É por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que Ele me chamou para isso, irmãos, de pregar a palavra dEle, de servir a Ele, de ser constante. E na constância, irmãos, o Senhor tem feito grandes coisas da minha vida. Ele faz, irmão. Ele não fica devendo nada para ninguém. Irmãos, o trabalho, irmãos, todo mundo pergunta a gente como que você trabalha. E a gente só fala, irmãos, não é nós, é Deus. Porque porta que se abre que a gente nem entende. A gente nem sabe de onde que vem os clientes, nem quem indicou. É porque, irmãos, a gente tem uma constância nele. Ele faz. De repente você está aqui e sua vida não tem mudado nada. Ah, Senhor, eu não consigo arrumar um emprego. Irmãos, estamos numa fase de pessoas, irmãos, que nem sabem o que quer. Que cada dia está no trabalho. É inconstante no trabalho. Começa a fazer uma faculdade, não é isso que eu quero. É inconstante, irmão. Tem pessoas que nem sabem, chega o ano, acaba. Já passou em 4 empregos. E fala, nenhum era para mim. É porque não tem uma constância, irmão. Pessoa que está constante no Senhor sabe o que quer, irmão. Aquele que busca. E o Senhor, irmãos, Ele recompensa. No tempo certo, Ele te dá recompensa. Nessa noite, eu não sei, irmão, como está a sua vida. Mas eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Eu quero orar, irmãos, por pessoas que estão desanimadas. Pessoas que é inconstante. Pessoas que já falou com o Senhor, Senhor, eu não sei o que acontece comigo. Todas as vezes que eu tento algo, dá errado. Eu começo algo, eu paro no meio do caminho. Eu começo uma faculdade, eu paro ela. Eu começo o trabalho, eu paro. Eu começo o namoro, eu paro. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele está aqui, irmão. Ele quer te dar uma constância. Ele quer te ativar nessa noite. Assim como Ele tem feito, irmãos, nessa casa. Tem pessoas, irmãos, que têm colhido muitas coisas aqui, irmão. Tem mulheres, irmãos, que não podiam gerar e está gerando. Tem pessoas improváveis, irmão, que não poderia ter nada e hoje está tendo. Tem pessoas, irmãos, que não tinham nenhuma casa, agora já tem. E o Senhor, Ele está aqui, irmãos. Eu quero te convidar nessa noite. Você que sente no teu espírito que tem algo que te paralisa. Tem algo que te trava. Você já falou com o Senhor, falou, Senhor, eu não sei o que acontece. Eu já tentei de todas as formas. Eu começo algo, eu paro. Eu começo a vir na igreja, eu aceito Jesus, aí eu paro. Irmão, para de viver de evento. Eu falo muito com os homens, irmão. A gente foi para um encontro. A gente teve um dos melhores encontros, irmão, da casa do Aba. Foi um dos melhores encontros, com grandes resultados. Só que, irmão, se não cuidarmos dessa pessoa, vai ser apenas um evento. Existem pessoas que vivem de evento. E às vezes, irmão, você tem tentado de todas as formas. Você já não tem força mais para tentar. E o Senhor nessa noite está te convidando. E Ele está aqui falando com você. Vem, filho amado. Eu te amo. Eu quero fazer sobre a sua vida